Diário Cast de número 9, salve internautas! Estamos aqui hoje com alguém que é muito atuante nas redes sociais, não é mesmo, Beto? Isso mesmo, ele é responsável por uma página Sobreviver em Santos. Sobreviver em Santos. Todo mundo conhece a famosa página em Santos, mas ninguém nunca parou para pensar que existe o Sobreviver em Santos também, né? Que também é... Quem vai falar um pouco sobre isso pra gente agora é o próprio Leonardo Pérez, criador, fundador da página, tá? E vai contar um pouco aqui sobre a sua trajetória, sua vida, suas propostas, tá? Com a sua candidatura a vereadora aqui da nossa cidade. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos a hora certa que as pessoas vão assistir esse vídeo, né, Léo? A gente tem aí, né, os internautas, às vezes eles assistem à tarde, de manhã, de madrugada. Mas estamos aqui com o pai da Alice, do Gabriel, e queremos que você falasse um pouco, se apresentasse aqui para os nossos internautas, para os nossos inscritos no canal. Primeiramente, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui, me apresentando, falar um pouco da cidade, das ideias, das propostas, né? Bom, sou servidor público federal, tenho 37 anos, atuo na área da educação como servidor público desde 2009, já vamos aí para quase 15 anos na área federal da educação. Já atuo na política aí há praticamente 13 anos, desde 2012, né, quase 13 anos. E esse ano a gente resolveu encarar esse desafio de vir como candidato a vereador aqui na nossa cidade, para levar um pouco do que a gente faz no dia a dia, no que a gente faz há quase 10 anos, né, que é uma fiscalização sobre as questões da cidade, tentar levar para dentro da Câmara, né, onde a gente vai ter mais, como eu posso dizer, mais estrutura, né, mais tempo para poder me dedicar inteiramente a isso, e a gente conta com todo o apoio da população santista para que isso se concretize. E assim, Leonardo, se tornar candidato, né, as pessoas às vezes olham uma pessoa como candidato, mas não entendem que isso existe uma trajetória até acontecer, né? Muitas das vezes as pessoas trabalham nos bastidores, ou até mesmo observam, são boas observadoras ali da política, são pessoas já politizadas, né? A gente sabe que você trabalhava nos bastidores da política, né? Como que foi essa virada de chave na sua vida? Então, desde 2012 aí, né, eu já venho acompanhando a política santista mais a fundo, né, estando dentro mesmo ali dos bastidores, como você citou. Já atuei aí em 3 campanhas políticas, né, 2 a nível municipal, uma a nível estadual. A gente sabia que você fazia bastante barulho nos bastidores, né? Sim, a gente sempre procurou fazer assim um barulho que desse resultado, não o barulho pelo barulho, né, que às vezes hoje a gente vê um pouco, só pelas curtidas, pelos likes, né, enfim, mas a gente fazia um trabalho para levar adiante as questões do município, né, algumas necessidades do nosso município. Experiência de fiscalização tu tem bastante, apesar de ser um rapaz jovem, você é formado em gestão pública, não é isso? Com especialização em política, e eu vi que você faz assim, bastante fiscalização em obras, escolas, e você acha que isso tem dado resultado, assim? As pessoas têm gostado, Sim, desde esse início aí da gente, que foi lá em 2012, 2013, né? Já com a página Sobreviver em Santos. Já com a página Sobreviver em Santos. Ela nasce, né, em 2012. Nasce em 2013. A gente já fazia um trabalho político aí em 2012, mas a Sobreviver em Santos mesmo nasceu em 2013. E aí a gente intensificou ainda mais, né? Então a gente já mostra a partir daí que não era uma questão apenas de ano eleitoral, né? Que foi 2012 no caso. Então a gente seguiu 2013, 14, 15, enfim. Então a gente intensificou ainda mais esse trabalho e aí a gente vai no dia a dia, né, aprendendo, entendendo como fazer melhor, onde buscar melhores informações a respeito daquilo que a gente está apontando ou muitas vezes denunciando, inclusive. Eu vi alguns trabalhos teus a respeito de quando tem queda de energia, que o comerciante ele fica com alguns produtos que perde, né? Eu vejo que você se preocupou muito com isso também. Isso foi um caso recente aí que a gente teve, mas não só isso, né? Muitas questões de obras atrasadas que a gente já vem há muitos anos, né? Desde a gestão anterior da nossa cidade, não apenas a atual, mas a gente já teve muito desse problema com obras atrasadas, né? E diversas outras questões que nós apontamos na página, sempre tiveram boa repercussão, muitas delas, né, para as pessoas não acharem que é um trabalho de rede social, como eu falei, apenas por curtidas, por visualizações, muitas delas encaminhadas ao Ministério Público, né, com algumas inclusive surtindo resultados, enfim. Então é um trabalho que não é apenas de rede social,
A rede social é o canal, é o meio que a gente leva essa informação às pessoas. Informações que muitas vezes não aparecem na mídia tradicional aí da cidade, ou aparecem, mas não daquela forma completa, com certos detalhes, né? Então, a rede social é o meio que a gente leva essa informação completa a toda a população. Inclusive, para não perder o costume, A gente quer falar toda convidar, né, Delta, convidar os outros candidatos para que venham aqui também mostrar seus projetos, seus programas, mostrar para a população santista o que eles querem fazer, né? E principalmente olhar na câmera da verdade, né? É. A gente quer a câmera da verdade, não é? A gente vai ter um encontro com ela ainda hoje. Calma que a hora vai chegar. Bora! Mas me fala uma coisa, muito se fala atualmente daquela obra do VLT, né? Sim. Qual que é o seu parecer? Eu vi que você acompanhou ali alguns pedaços, alguns trechos da obra, né? E eu já conversei com outros candidatos, né? As posições, cada um tem o seu tipo de posicionamento, mas acredito eu que poderia, por exemplo, aquele comerciante, né, que está ali naquela região, naquele trecho do VLT, qual que seria a solução para esse tipo de situação? Olha, ali eu acho que solução hoje não tem mais jeito, né? As obras têm que ser concluídas, isso aí infelizmente já está sendo feito, já está no caminho. Agora o foco é esse, conclusão das obras. E o que eu vejo muito é o seguinte, essas obras, obviamente, não precisa dizer quem está no dia a dia aí pela cidade, seja de carro, seja a pé, de bicicleta, de moto, tá um caos a cidade, né? Certos pontos trazem certos riscos até mesmo para pedestres, né? Tirando essa questão de trânsito e tudo, mas há riscos até para pedestres. Então, assim, essa obra foi, no meu entendimento, claro, foi muito mal planejada, o traçado muito ruim, o traçado idealizado foi muito ruim e muitos pontos ali que foram prometidos para essa obra não foram cumpridos, como por exemplo o embutimento das fiações. Ou seja, em vez de você fazer as fiações conforme o prometido, que eram embutidas, não, você colocou mais postes na rua e em muitos lugares você tirou árvores para colocar postes, né? Você trocou ali a natureza pelo concreto, para passar mais fiação. Já não basta o que a gente vê aí no dia a dia das ruas, né? Esses postes com um monte de fiação solta, caindo, tudo embolada, enfim, pendurada. É uma coisa que então, assim, era uma obra que a gente tinha oportunidade de dar uma modernizada, né? Limpar um pouco assim o visual. Não, eles mantiveram o mesmo padrão de botar o poste e a fiação. O comércio acabou. Onde passa o VLT ali, o comércio, eu estive na Campos Melo, na rua Campos Melo, conversei com comerciantes da Campos Melo, conversei com um dos representantes de uma associação lá, que está à frente, muito mais à frente disso, dessas questões, desses problemas todos das obras, né, do VLT. Então, assim, além de deteriorar muitos imóveis, né, muitos imóveis no centro, tem residências lá até mais antigas, que na Dr. Cochrane, por exemplo, né, mais perto do centro da cidade, que elas estão escoradas por dentro e por fora. Elas colapsaram com grandes rachaduras. Então, assim, trouxe caos total. Claro, muito se fala, mas quando estiverem prontas, né, vai ser uma inovação, vai trazer a vida de volta e tal. Eu tenho minhas dúvidas, né? E hoje, assim, enquanto a gente está falando de problemas causados pelas obras do VLT, aí as obras são do governo do estado, o problema está com o governo do estado, muito bem. Mas eu tenho certeza que quando as obras forem concluídas, que está tudo funcionando bonitinho, né? Tudo arrumadinho, tudo em ordem, aí claro que muitos dos agentes municipais estarão lá para tirar foto na inauguração, e falar nós conseguimos. Vai dizer que é o pai da criança. Exatamente, né? Porque atualmente, com tantos problemas, tantas dores de cabeça, aí é a obra do governo do estado, né? Então... Foi uma das obras mais polêmicas que a gente tem ouvido falar, porque todos os candidatos que vêm sempre comentam sobre essa obra, não é verdade? Todos. Eu acho que é bem difícil não falar com tudo que a gente está vivendo por conta disso, né? Meu, você vai no centro de Santos hoje, é um labirinto. Você quer chegar, vou entrar nessa rua, tá fechada, aí você vira outro desvio, aí você vira... você não sabe para onde vai para você chegar em uma rua, né? Então, assim, tá bem complicado e a obra... Aí tem partes da obra aí que já vão para 4 anos, né? Muito tempo, né? É isso que eu ia te perguntar, mais ou menos quanto tempo. Tem partes da obra que vão para 4 anos.
Exatamente. E essa virada de chave, né? A gente acabou entrando no assunto já de obra, né? Essa coisa, você vê que hoje vai pegar fogo. Aqui, né? Hoje tem assunto. Hoje é do jeito que tu gosta, né? Como que foi a sua família, né, receber essa notícia? Né? Você tem esposa, você tem filhos. Aí você vai entrar numa eleição, a gente sabe que é uma loucura, não se tem hora, não se tem local, não se tem, né? Assim, entra nessa engrenagem, a gente vive isso aqui como veículo de mídia, porque a gente tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Né? E acredito que com o candidato seja a mesma coisa, se não pior. Às vezes até pior, né, meu? Às vezes como que foi a aceitação disso? Mas você trabalhava nos bastidores, por que tu vai fazer isso? Tá com o teu emprego certinho lá, né? Tá concursado. Como que foi a sua recepção em casa? Então, hoje eu não sou casado, né? Sou divorciado, mas independente disso, na minha família foi aceito de boa maneira, né? Todo mundo sempre acompanhou esse trabalho que eu sempre fiz, né? O pessoal aceitou, apoia, né? No meu trabalho também, eu tive total apoio do meu diretor, da minha chefia, né? O pessoal, legal, vai lá, boa sorte, que dê certo, né? Que se der certo, apesar do meu local de trabalho ser Cubatão, é uma instituição pública, né? E de ensino. Então, assim, você tendo alguém no poder público de outra cidade é legal, né? Para você conseguir fazer uma aproximação mais fácil e tudo mais, né? Então, eu tive muito apoio também do meu trabalho, dos colegas de trabalho, né? A começar pela minha direção lá, pela minha chefia direta, enfim. Eu fiquei muito satisfeito, mas é aquilo. Muita agenda que às vezes a gente tem que cumprir, mas sem nunca deixar de lado o tempo com os filhos, né? A gente tenta acertar uma coisa ou outra, num dia que não vai dar ali, a gente deixa para um outro dia, a gente tenta adiar, mas assim, é como eu digo, os meus filhos são minha prioridade na minha vida, mas claro que essa atuação política também acaba interferindo diretamente na vida deles, porque é algo que a gente faz para eles, né? Você está buscando o melhor para a cidade onde eles vivem. Exatamente. Eu acho que quaisquer conquistas que a gente tenha hoje, eu acho que a gente mesmo não vai acabar usufruindo, né? Às vezes leva um tempo para que aquilo realmente esteja em plenitude de funcionamento, né? Alguma conquista que a gente tem. Então, às vezes fica para o nosso filho, sei lá, para um neto, enfim, né? Mas é isso. Mas assim, pelo fato de tu já ser bastante atuante, né? Na área até de fiscalizar, que a gente comentou antes, acho que a família, os amigos já esperavam que tu se candidatasse? Olha, não sei se esperavam, né? Realmente eu não sei se esperavam, né? Já que, como eu falei no começo, né? Eu sou servidor público, né? A gente tem uma certa estabilidade que traz o serviço público, né? Eu nunca, apesar de todo esse trabalho de 10 anos aí, um pouco mais, eu nunca vivi da política, né? Deste trabalho, eu nunca dependi disso para viver, nunca tive cargo, nunca recebi nada, pelo contrário, às vezes a gente tem até algumas despesas, né, por conta disso. Eu sempre fiz por gostar do tema política, gostar de estar ali ajudando as pessoas, colaborando de alguma forma para a minha cidade e com as pessoas da minha cidade, mas assim, não estranharam, né? E sou muito grato também, eu não posso esquecer de forma alguma de mencionar a deputada federal Carla Zambelli, que foi quem me deu essa missão em 2023, né? E ela falou para mim, eu preciso de alguém de confiança em Santos, porque Santos é uma cidade importante, você topa, você encara esse desafio, você aceita essa missão, vou te dar todo o apoio. Eu falei, não, eu vou estar com o teu apoio, vamos embora, né? Porque a Carla, eu já tenho um trabalho com ela desde 2018, que foi quando ela se elegeu a deputada federal pela primeira vez. Nós fizemos todo um trabalho para ela, tanto aqui como em algumas cidades do interior. E 2022 também, quando ela veio para a reeleição, ainda como deputada federal, nós também fomos os responsáveis por toda a agenda dela aqui na cidade de Santos. Então ela esteve em Santos fazendo campanha, acompanhamos tudo e, como ela mesmo diz aí, que ela gravou um vídeo para mim, né? Chegou a hora dela retribuir e ela tá me dando todo o apoio aí nessa campanha e eu sou muito grato a ela também. Carla Zambelli, ó, vamos mandar um salve para Carla Zambelli. Pode cortar aqui para a câmera aqui, Iago? Carla Zambelli, você está convidada a vir aqui no programa, tá? O Leonardo tem esse compromisso aqui com a gente de trazer você aqui no programa para bater um papinho aqui com a gente, falar um pouco sobre política, projetos, contar um pouco sobre a sua trajetória também. Carla, um beijo, um abraço. Isso aí, né? E missão dada é missão cumprida, missão né? dada é missão cumprida. Deu a missão para ele, ele vai ter que cumprir. É isso aí. E tá seguindo direitinho, porque é atuante que nem a Carla Zambelli. Tá certo.
Leonardo, conta pra gente algum fato curioso que aconteceu numa dessas fiscalizações, que não fosse o jornal, né? Verdade. Que não fosse o jornal. Isso aí. Mas me fala, conta algum que você falou que isso aí ficou na história, meu. Cara, aconteceu essa situação e, meu, foi muito louco, de repente tomou essa proporção, né? Eu já vivi algumas coisas desse modo, até mesmo contigo. Mas eu quero saber de você algum fato curioso do teu passado. Que olhou e falou, cara, aquilo... Olha, a gente... Muitas obras aí que a gente acompanhava, né, e atraso, que a gente ia mostrar as obras, mostrava a placa, o prazo de entrega já totalmente ultrapassado, e a gente ia mostrar dentro da obra. Pô, como é que a gente vai fazer para mostrar dentro da obra? A obra toda cercada. A gente batia numa casa, num vizinho, pô, empresta uma escada, tem uma escada. A gente pegava uma escada, pulava o muro da obra, subia no muro da obra para mostrar por dentro, enfim, algumas obras tinham acesso, a gente entrava mesmo, né, enfim... que mais que a gente pode falar aí de fato curioso? Pô, teve uma vez que eu tive uma grande discussão que foi com segurança, né, numa unidade de saúde aí, que eu filmei toda a unidade, que foi lá na UPA Central, faz alguns anos já, mas eu mostrei o caos que tava, com gente esperando lá 10 horas na fila e tudo, e depois que eu filmei tudo, que eu tava saindo, ele veio dizer para eu não filmar, e aí eu perguntei por quê, e aí começou um bate-boca, enfim, né, e eu tava ao vivo naquela época, né. Mas assim, são fatos que a gente entende o porquê, né? A gente entende que muitas questões acabam precisando estar escondidas, né? Então a gente acaba sendo um intruso naquilo, mostrando que não é para mostrar, né? E de fato isso incomoda, né? A gente vê isso até hoje, acho, em algumas questões, não só a nível municipal, acho que até mais para cima, né? A gente acaba vendo isso, coisas que são mostradas e que não eram para ser vistas, né? Mas, assim, o nosso trabalho ali é diretamente para a população, né? E a gente aponta os problemas da cidade ou até alguma atitude de um agente público, né, que talvez não esteja em conformidade com o que deveria estar, é justamente isso. A gente está apontando a questão do agente público, né? Todo mundo fala, vocês só reclamam isso e aquilo e tal... Mas em nenhum momento de toda essa trajetória, tanto da gestão anterior da cidade como da atual, né, nós apontamos a pessoa do gestor, né, que ali é outra coisa. Ali é o pai de família, ali é o filho, o marido e tudo. Então nós nunca apontamos o dedo pro homem, e sim pro gestor. No caso, um prefeito, um vereador, né, mas infelizmente... Claro que quando você faz uma crítica e tudo, nem sempre aquela pessoa vê dessa forma. Ela entende que a crítica é pessoal, é diretamente a ela. E aí é aquilo, aí é o entendimento da pessoa, né? Não nos cabe. E o que a gente não pode fazer, obviamente, é a crítica, né? Aquela crítica pessoal, ofensas, né? Aí já parte para um outro caminho mais baixo aí que não cabe no nosso trabalho. Eu ouvi até de uma candidata hoje, que ela estava presente no debate, onde houve agressão lá, que a democracia, a agressão verbal ela é permitida, a física não. Isso aí também me impressionou. Eu falei, como assim? A agressão verbal é permitida, a agressão física não? Não dá pra eu acho que tem quase o mesmo peso, né? Quando você ofende alguém, né? Quando você sai um pouco da linha, justamente, eu acho que não tem diferença entre a física e a verbal. Você pode machucar a pessoa da mesma maneira. Às vezes machuca até mais, né? Machuca até mais, né? Machuca até mais. Qual que é a sua posição em relação a isso? Então, a minha posição é assim, eu defendo totalmente a questão que a gente vê muito hoje se falar, mas nem todos defendem, que é a democracia. Você tem o direito de falar o que quiser, para quem você quiser. Se você quiser vir aqui me ofender, me atacar pessoalmente, me agredir fisicamente, cabe a você. Só que aí você fez isso, eu tenho os meus meios de me defender. Eu processo você, eu registro uma ocorrência contra você, eu te represento criminalmente, pra gente... Só que assim, eu querer te censurar, eu vou censurar o seu jornal porque você me atingiu publicamente, pessoalmente, já estamos fugindo aí dessa democracia que eu tô falando defender, né? Pô, eu defendo a democracia, mas o cara me criticou, fecha o jornal dele. Eu acho que já não é por aí. E a gente tem visto isso muito hoje no nosso país, né? Então, eu acho que as pessoas, quando elas ofendem, quando elas agridem, elas sabem o que pode acontecer, as consequências do que pode acontecer, né? Então, a gente tem os caminhos judiciais cabíveis para que isso seja reparado, seja financeiramente,
seja de outras maneiras quando é caso criminal. Né? Até porque quem fez vai ter que responder. Justamente. Não é verdade? Exatamente. Se você foi homem, foi sujeito homem de fazer, então você vai ter que ser sujeito homem. No caso que eu falo sujeito homem, é pessoa. Sim, claro. Claro. De responder pelo aquilo que você fez. Exatamente. Né? E aí quando a pessoa falou que agressão verbal pode, mas a física não pode, ela está errada. Porque às vezes uma agressão verbal, ela vai te machucar mais, ela vai te botar mais para baixo, ela vai acabar com a tua autoestima. Ela vai acabar com tudo. Ela vai com a sua humanidade, né? De repente, uma situação... Na verdade, assim, no mundo ideal não deveria haver nenhum tipo de agressão, mas a gente sabe que nessas questões políticas aí os ânimos se afloram, né? Muitas vezes, como a gente tem visto nos debates aí de São Paulo, por exemplo. Esse ano tá bem pesado. Mas, assim, é aquilo, cara. Se você tomou certa atitude, seja física ou verbal, você tem plenas condições de responder por isso. Tem que responder. Né? E quem se sentiu ofendido... que busque a reparação da forma que entender melhor, seja criminal, seja civil. E dentro da lei. Né? E dentro da lei, mas assim, a gente caminhar para esse caminho, para esse lado aí de censura, de calar as pessoas, eu vejo que não é o adequado e é muito perigoso a gente começar a ir por esse caminho. E sobre essa agressão, né, que houve agora recentemente, é um now moment que a gente chama da política, né? Acho que nunca se ouve isso, né? Na política brasileira. Tá meio pesado esse ano, não tá meio pesado nessas coisas? Agressões físicas, verbais, tá meio pesado. Essa questão da agressão que a gente teve aí em São Paulo foi um negócio assim que fugiu totalmente do que qualquer pessoa esperava, né? Que nunca se viu isso. Por mais que nós já tenhamos visto em outros anos ataques verbais e tudo, fica sempre naquilo. Me atacou verbalmente, direito de resposta e foi concedido e eu respondo. Agora, essa questão da agressão física, a gente vê aí que muitos daqueles que querem ser gestores, eles não estão preparados, porque, poxa, se num debate você está assim, imagina como é que você vai ser quando você encarar aí uma greve de servidores. Reclamando da sua gestão, você vai fazer o quê? Do seu gabinete. Exatamente, protestar. Você fala o quê? Né? Você vai numa porta da sua sala fazer um protesto aí, você é um gestor municipal, né? Você vai fazer o quê? Manda dar pau em todo mundo, vai processar todo mundo, sindicância em todo mundo, né? Então a gente vê que são certas coisas que estão bem fora do que se espera de alguém que quer ser um gestor público, né? Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre propostas, né, Beto? Propostas e projetos que ele tem bastante, viu? A gente queria continuar mais nesse assunto, porque ele é polêmico, é um assunto gostoso, né? Ele flui, né? Flui. E o Leonardo é legal falar disso, porque ele é da turma da polêmica, então a gente gosta disso. A gente tem que se segurar aqui, né, Leonardo? A gente está num momento eleitoral, né? Tem toda a legislação, todo o amparo de legislação. Então, assim, a gente vai até um certo ponto, a gente não pode ultrapassar os limites. Tá? Então, eu te queria que você começasse falando sobre justamente a educação. Né? É um ponto forte, você falou das suas filhas, você está batalhando por uma cidade melhor, né? E eu acho que a preocupação de quem tem filhos pequenos é justamente isso, né? A gente paga impostos, a gente quer ver a conversão disso, a gente não vê conversão de segurança, de educação, né? Muitas vezes da saúde, né? A gente tem que pagar um plano de saúde, a gente tem que pagar uma escola boa se a gente quiser uma escola boa. É difícil. Eu vejo aqui, conta-se nos dedos, as escolas municipais que são bem elogiadas. Isso não é uma crítica, é uma realidade, né, aqui em Santos. Então eu queria saber de você, qual que é a sua proposta para a educação que você acha hoje do cenário atual? Eu gosto sempre quando eu estou numa entrevista, eu gosto sempre de deixar bem claro para as pessoas que estão assistindo que qualquer proposta apresentada por um vereador, que não seja um projeto de lei, né, ela depende exclusivamente de uma aprovação do executivo, né, já que o vereador ele não tem poder de fazer no sentido de executar aquilo. Ele propõe, né? Ele propõe, ele solicita, ele indica, ele encaminha uma ideia para o executivo, né? Ele pode articular ali com secretarias, né? Trazer uma emenda, né? Trazer uma emenda, ele articular ali para que aquela ideia seja melhor lapidada, né? Para que realmente possa se criar um projeto de lei, enfim, alguma coisa aplicável à cidade. Então, é o que eu sempre gosto de deixar claro. Tudo que a gente apresenta é com total ciência de que depende de aprovação do executivo.
Né? Porque tem candidatos que oferecem, né? Que falam que vão fazer isso. Exatamente. Então é por isso que eu gosto de deixar claro para a população que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? O vereador falou que vai fazer um hospital na minha rua, vai asfaltar minha rua, e não é bem por aí. Então são propostas, né, que, entendendo o executivo serem aplicáveis, ele faz, ele elabora, ele faz, né? Se precisar, ele encaminha um projeto para aprovação da Câmara Municipal, né? Enfim. Então, dentro da educação, alguns projetos, infelizmente polêmicos, aí dentro de umas bandeiras que a gente defende, né? Primeiro, eu entendo que a gente precisa defender os nossos filhos, as nossas crianças, né, de certos ataques ideológicos, né, de certas pessoas, de certas ideologias. Então, uma das coisas que eu proponho é que seja proibido nas escolas de Santos a utilização de pronomes neutros, o ensino de pronomes neutros e de qualquer temática que tenha cunho inadequado para uma escola. Qualquer temática que caiba aos pais ensinarem aos filhos em casa da maneira que eles entendem que deve ser ensinado, seja por questões culturais, religiosas ou qualquer outra. Mas os filhos são dos pais, não é do Estado, né? As crianças são dos pais, a criança não é do governo, não é do Estado, não é da federação, da União. As crianças são dos pais. Então, esse é um primeiro projeto. Começando daí, a gente tem umas outras questões, um projeto também que eu penso, inclusive como forma da gente analisar como está a nossa educação municipal, que vem caindo no IDEB, apesar dos gastos serem os maiores da Baixada, é a aplicação que eu chamo, né, um provão santista, que consistiria como se fosse, entre aspas, um Enem municipal, né, aplicado nos últimos anos aí do fundamental, e que se analisaria o nível do ensino de cada escola. Então eu entendo que nenhum gestor de escola pública, né, diretores, coordenadores, professores, gostariam de ter a sua escola mal ranqueada numa situação dessa. Então eu entendo que seria um caminho também para que essas pessoas se empenhassem ali no ensino, que são pessoas da educação, professores, essas pessoas já são pessoas que estão ali porque amam o que fazem, né? Porque como a gente sabe, a educação no nosso país, não estou dizendo agora só de Santos, mas a educação no nosso país não é uma área tão valorizada, né? Eu digo isso com experiência aí de quase 15 anos na área. Então as pessoas que fazem isso, fazem porque realmente amam esse ofício. Então eu entendo que seria uma motivação ainda maior, né, para que elas levassem as suas escolas a um nível de ensino ainda melhor. E aí seria feito um ranqueamento e um X número de escolas ali melhores ranqueadas e os melhores alunos também, melhores ranqueados. Alunos, o que eles teriam em troca, os melhores alunos? Então, poderiam receber algum tipo de premiação, aí é aquilo que entra... Talvez junto às universidades uma bolsa, alguma coisa nesse Talvez, sentido. Quem sabe, né? Alguma coisa nesse sentido, mas aí seria uma questão de, obviamente, lá dentro, lapidar um pouco melhor, entender um pouco melhor como que a gente poderia levar isso, né, a pauta para que se torne uma realidade no município de Santos. Para incentivar, esse é um né? Tanto os exatamente. Alunos, como os professores, como os dirigentes, até para incentivar, né? Exatamente. Um outro projeto que eu penso também para a área da educação, e aí voltado especificamente aos alunos, que eu nomeei como Guarda Mirim, né, que seria uma ação aí conjunta, talvez com a nossa Guarda Municipal, né, que os alunos aprendessem alguns conceitos básicos aí sobre patrimônio, né, conservação de patrimônio. Claro que aí isso vai variar, o tipo de ensinamento varia com a idade da criança, claro, né? Mas para que os alunos tivessem esse tipo de ensinamento e colaborassem com a escola na preservação do patrimônio público, que seria da própria escola, dentro da própria escola, de maneira a, de repente, evitar certas depredações, quebrar alguma coisa dentro da escola, com a intenção de que isso traga algum senso de pertencimento do aluno àquela escola, né? Que ele não veja que aquela escola é um lugar que ele está indo porque, pô, que saco, só porque minha mãe e meu pai não querem ficar comigo, ou eu tenho a obrigação de estar aqui por qualquer outro motivo, para que o aluno se sinta pertencendo à escola, né? E também trazer essa noção de civilidade, de civismo, né? De conservar o patrimônio público e entender que aquilo é de todo mundo, né? Não é
só da cidade, é meu, é seu, é de todo mundo, dos pais daquele aluno, né? Então todo mundo está ali fazendo parte disso. Essas são algumas, né? Algumas ideias que eu pontuei baseado na educação. Bom, somos pessoas do esporte, o Beto acho que é quem vai levar essa questão do esporte agora, né? As propostas de esporte, né, Beto? Acho que tem coisas bem interessantes também que o Leonardo apontou pra gente aqui, né, antecedendo aqui o podcast. Isso. Tem aquela da bolsa, né, que você falou do bolsa atleta. Sim. Essa é uma ideia que seria uma parceria aí da prefeitura através de talvez incentivos fiscais junto às empresas da cidade que se interessassem em patrocinar de alguma maneira um aluno que tenha bom desempenho escolar. Poderia entrar também patrocínios particulares de empresas ou não? Somente público? Não, então, os patrocínios de empresas do município, né, junto a alunos das escolas do município, especialmente assim, as municipais, né, porque a gente entende que assim, no privado, claro, não é uma regra, né, mas no privado já se torna um pouco mais fácil, né, certos acessos. E às vezes para quem está no municipal já é um pouco mais difícil, mas como eu falei, não é uma regra isso, né. Mas trazer as empresas do município a apoiarem de alguma forma, incentivarem, né, esses alunos que tenham bom desempenho escolar e se destaquem em algum esporte, né, e em troca disso, apoiando esse aluno do município, a empresa teria algum tipo de incentivo fiscal através do governo, claro que com a aprovação da Câmara Municipal, porque a gente está falando de renúncia de impostos, né, então dependeria da aprovação da Câmara Municipal. Mas essa é uma das ideias que eu penso, que seria a empresa amiga do aluno atleta. E né? quem sabe até ter alunos, atletas de ponta, né? Exatamente. De repente a gente encontra aí algum destaque aí em alguma escola, a gente tem uma joia perdida, né? E sempre tem, né? Acho que Santos é um celeiro de grandes atletas. Infelizmente Santos já foi conhecida como a cidade mais esportiva do Brasil, né? Hoje, infelizmente, acho que a gente não tem esse título, a gente vê aí certos equipamentos públicos em mau estado de conservação, que poderiam ser grandes polos para descoberta e, enfim, treinamento de atletas de alto rendimento, mas enfim. Mas voltando ao projeto, a ideia seria essa, né? E, como eu sempre digo, estando lá dentro com melhores condições, melhor estrutura para a gente poder lapidar essas ideias da melhor forma. E ia também diminuir aquelas cenas que a gente vê, às vezes no semáforo, de atletas pedindo dinheiro. Exatamente. Para poder ir para um campeonato, né? Eu já vi, cheguei a ver já. Isso é um absurdo, né? Bailarinas, karatê, judô, kimono. Exatamente. Kimono. Pessoal de kimono no céu. Isso é um absurdo. Exatamente. E aí entrariam esses patrocínios, né? Porque se você tem ali aqueles atletas, certamente eles se destacam, né? Podem não se destacar na escola, porque a escola não treina aquela modalidade com os alunos, tudo bem, mas se é um caso que o aluno busca, através da escola, esse apoio, né? Porque aí você forma toda uma rede, o aluno ele tem uma prática esportiva fora da escola, ele se destaca nesse esporte fora da escola, então ele buscaria, através do gestor escolar, de um diretor, de um coordenador, e esse em contato com o governo faria, então assim, você engloba toda uma rede, aí buscaria junto a essas empresas um apoio para aquele aluno. Ele tem bom rendimento escolar? Ele tem bom rendimento escolar, então ele está apto a participar de um programa desse, de buscar esse apoio. E talvez essas cenas aí que vocês citaram, né, como a gente vê muitos atletas aí, triste, né? Enfim, nos sinais eles... E até as instalações, né? Falando um pouco das fiscalizações, nós temos algumas instalações que estão deixando a desejar, né? Exatamente. Que é o caso da Arena Santos, eu estive lá, fiz um vídeo, inclusive está nas redes esse vídeo, e assim, está num estado triste de ver a Arena Santos. Está condenado já lá, né? Tá bem ruim, assim, tem partes da arquibancada ali que você tem fitas ali escrito interditada, área interditada, e aí você vê, né, infiltrações no teto, e você vê, a Arena Santos que já sediou mundiais aí de ginástica, teve aquele campeonato de futsal que o Santos foi campeão, com Falcão e tudo. Luta internacional de boxe, eu cheguei já a ver lá várias coisas, e aí você vê que a Arena está nesse estado, e ao mesmo tempo você lembra que em 2015 Santos teve a oportunidade de entrar num programa do governo federal, chamava para a instalação de um Centro de Iniciação ao Esporte, CIE, que era um programa do governo federal na época que custearia
a construção de um centro, como diz o nome, de iniciação ao esporte, de diversas modalidades olímpicas, que seria um centro de treinamento de alto rendimento, e a gente está falando de 2015, o governo federal custearia toda a obra, acho que de aproximadamente 3 milhões e meio, alguma coisa nesse sentido, isso em 2015, então a gente está falando de um valor bem expressivo. E Santos só entraria com espaço, mas Santos não se interessou e foi desligado do programa. E isso eu estou falando porque eu entrei em contato com o Ministério do Esporte na época e eu tenho o e-mail do Ministério do Esporte falando que a cidade não se interessou e o programa foi descontinuado na cidade. E a área onde teoricamente seria esse centro chegou aí para leilão, né? Então a gente vê certas atitudes que a gente não entende por quê. A cidade não gastaria R$1, ela só entraria com a cessão do espaço ali no Jabaquara, era um terreno ali no bairro do Jabaquara, sabe? E o terreno era da prefeitura. Da prefeitura e foi inclusive para leilão depois e a gente não entende. Perdeu uma oportunidade dessa. Você vai na Praia Grande, tem o CIE em Praia Grande, de nível 2. Eram 3 níveis, Santos ia ficar com nível 3. Em Praia Grande eles entraram no programa e Praia Grande hoje tem o CIE nível 2, que foi totalmente custeado pelo governo federal e Santos não tem. Como que pode, né, Beto? Vai ser difícil voltar ao ranking de cidade do esporte, né? Com toda certeza, sim. No que depender da infraestrutura, porque atletas para isso a gente tem. Atletas a gente tem, né? Atletas a gente tem e isso os que a gente sabe, fora os que estão por aí querendo uma oportunidade de aparecer, de se mostrar, né? De repente uma simples competição ali você descobre uma joia, né? Então... E na hora que ganha é legal, né? Andar pela cidade, no caminhão de bombeiro, né? Com a sirene ligada, o nosso Pois é. atleta aqui da Baixada, né? Pois Mal é. sabe a trajetória da dificuldade que se aí tem. é fácil, é Exatamente. aquela questão do pai da criança, né? Exatamente. Exatamente. Mas vamos lá, tem uma questão também, Leonardo, eu tenho conversado com alguns candidatos, com mais de 3 eu já conversei, porque eu gosto de entender essa situação. Tem crescido muito o número de moradores de rua em Santos, né? Acho que é um problema não só do bairro que eu resido, né? Acho que de todos os bairros de Santos, em geral, né? Tá Acho geral. que a gente não entende se isso eles estão trazendo aqui para Santos, os moradores. E aí também entra a questão das crianças, né, que ficam ali com as mães, com os pais na frente dos supermercados e ficam pedindo dinheiro. E aí, de uma maneira, você fica constrangido, né, naquela situação. Eu já tentei entender, eu já tentei conversar, a gente para ajudar, né, a gente toca, a gente tem filho pequeno, você sabe como que é. Dentro das suas propostas, tem alguma coisa em relação a esse tipo de situação que você pensou? A questão dos moradores de rua, é impossível a gente dar qualquer entrevista hoje sem citar isso em Santos, né? Porque hoje é difícil você andar 1, 2 quadras sem que você veja ou alguém deitado ou que você veja alguém em condição de rua caminhando ali pelas ruas, que você vê pela vestimenta, pela situação da pessoa mesmo, que é uma pessoa de rua, enfim. E essa questão social é um tema delicado, né? Porque a gente não pode simplesmente tratar todo mundo como bandido, mas também não pode tratar todo mundo como coitado. Então é uma balança que não é fácil de se equilibrar, mas o que acontece? Hoje é muito fácil eu falar, mas é cidade de outros lugares, outras cidades que trazem, despejam aqui os moradores de rua. Tá, isso é muito fácil eu falar, beleza. Mais uma vez eu estou passando o problema para o outro, é culpa do outro que traz. Não é culpa minha que não faço nada para mitigar o problema ou ao menos reduzir. É culpa do outro que cria. Então, assim, já é aí que eu acho uma visão errada. Isso eu entendo que é uma situação que você tem que abordar do ponto de vista de segurança pública, porque ali naquele meio de universo de moradores de rua, certamente você vai encontrar pessoas que estão foragidas, com alguma questão na justiça, né? Aí você tem que entrar com a questão de saúde pública, porque ali muitos já não têm as suas propriedades mentais adequadas, ou então vício em drogas, enfim, né? Já perderam ali as capacidades mentais, já não estão no seu juízo perfeito. E a própria questão social, da pessoa que simplesmente perdeu tudo, que a vida deu tudo errado e a pessoa desistiu e está na rua só para conseguir sobreviver mais um dia ali e pronto. Né? Então, não dá para resolver essa questão por um só caminho.
tem que Tem ser uma interação de tem que ter secretarias, é isso? tem que ser algo Saúde, segurança e desenvolvimento social. exatamente, desenvolvimento social e talvez até economia, não sei, por causa de colocação de mercado, uma recolocação, uma oportunidade, né? E o que eu não consigo entender, Santos tem sim alguns programas da área social. O que eu não consigo entender direito é porque eles não são amplamente divulgados, né? Por exemplo? Porque a gente tem os próprios equipamentos públicos, né? Que existe lá o centro que a abordagem social oferece. Tá, mas e aí? O cara não quer ir e tá bom, eu viro as costas e vou embora. Porque o cara não quis ir, eu não posso levar ele e tal. Muito bem, mas e aí? Compulsória. Exatamente. E assim, a questão compulsória, eu tenho uma ideia disso, mas muito mais ligada à questão de pessoas que já estão na condição de drogadição. Né? Porque uma lei federal ampara a questão de internação compulsória, quando devidamente atestado que a pessoa já não tem condições de responder por si, né? Psiquicamente, psicologicamente. Então uma lei federal ampara isso, essa internação compulsória. E Santos tem convênio com tantas instituições e nada impede de ter com instituições ligadas a isso, a clínicas, né? a hospitais direcionados a esse tema, né? Então, nesse caso, sim, aplicaria essa internação compulsória. Mas assim, a gente tem, por exemplo, em Santos, um programa de recâmbio, que você leva a pessoa de volta à sua cidade de origem. Mas por que isso não é amplamente divulgado? Só é divulgado quando o prefeito ou algum secretário da área dá uma entrevista, ele cita isso. A gente tem um recâmbio que fizemos tantas pessoas. Sabe? Mas assim, você precisa divulgar essas questões. Outra ideia que eu tenho também para essa questão social é o quê? Hoje a gente tem muitas pessoas que ajudam, né? Muitas instituições que ajudam essas pessoas na rua, seja ONGs que dão alimento, que dão roupas, enfim, igrejas, né? Independente de questões religiosas, seja católica, evangélica, centros espíritas que ajudam também. Então, qual que é a minha ideia? Uma das minhas ideias também, que estas instituições, elas tenham por obrigação ter um cadastro dessas pessoas que são atendidas por elas e fazer um compartilhamento desse cadastro com a secretaria pertinente no município. Por quê? Porque o universo de moradores de rua que nós temos hoje, com o número reduzidíssimo da equipe social, para abordagem social na cidade, realmente não vai dar só para a equipe da prefeitura atender a todos, buscar a todos, né? Então, essas instituições que fazem esse trabalho junto aos moradores de rua, elas podem muito bem sim compartilhar esses dados, né? E isso ajudaria. E também essas empresas fomentarem junto a essas pessoas os equipamentos públicos. Fala, olha, você tem um equipamento público, vai para equipamento público. Por quê? Porque às vezes a pessoa de rua, ela vê a abordagem social do município com receio. Por quê? Porque chega o carro da abordagem social, muitas vezes o da guarda municipal. Então você já assusta um pouco essas pessoas. Não que não tenha que ter, tem que ter. Até para garantir a segurança dos próprios servidores, claro. Porque você não sabe qual vai ser a reação daquela pessoa, né? Claro que tem que ter. Então, talvez por isso, por esse receio, né, eles não aceitem ir por os equipamentos públicos. E de repente uma abordagem de um pessoal de igreja, de um grupo aí de uma ONG que faz ações sociais pela cidade, enfim, de qualquer instituição, talvez uma abordagem dessas pessoas seja menos ofensiva, digamos assim, não sei se seria a palavra correta, mas seja menos ofensiva e essas pessoas aceitem melhor ouvir que existe um equipamento público, que elas podem ser encaminhadas, de repente serem encaminhadas com auxílio dessas instituições, né? Então aí você começa a trabalhar a ida dessas pessoas para os equipamentos públicos, né? Não simplesmente, olha, você não quer ir, tá bom, mas aqui você não pode ficar, tira suas coisas e vai embora. Porque aí já é o caminho errado, né? Então, em vez da gente criar essa restrição com as instituições que fazem esse trabalho, dizendo que elas também são responsáveis pelos moradores de rua estarem lá porque elas ajudam e por isso eles ficam lá, por saberem que vão receber ajuda. Não, traz essas instituições para perto de você, traz essas instituições pro governo, né? Pro governo no sentido de ter essa ligação, essa auxiliar dessa maneira, né? Então essas são algumas das minhas ideias também dessa área social. Muito bom. Santos tem uma característica nessa parte aí que ele falou, dos moradores de área livre, cada um com seu motivo, vai.
familiar, droga, seja o que for. Mas Santos tem uma característica de ocorrência que é pessoa no interior de canal. E aí a pessoa está no interior de canal, o bombeiro vai lá e atender esse tipo de ocorrência. Ela mora dentro do canal? Não, ela caiu no Caiu, canal, né? por algum motivo ela caiu no canal e o bombeiro vai lá e retira junto com o SAMU, o resgate, retira a pessoa e assim, até você esperar chegar o socorro, você fica conversando com a vítima, né? E assim, e as histórias que eles contam, fica de bobeira, cara. Tem cara que é formado em Estados Unidos, tem cara que é formado em qualquer lugar, que uma é desilusão amorosa, outra é droga, outra é financeiro. É por isso que que o nosso candidato falou, né, o Leonardo falou, tem razão. Cada um tem o seu motivo, não podemos tratar todo mundo igual. Tá? Isso é só uma curiosidade aí. Tá? Exatamente. Ali, se você for pegar cada um, realmente você deve encontrar histórias incríveis, inclusive pessoas talvez que tenham até uma certa importância junto à sociedade, né? Nunca se sabe. Né? Eu no passado eu fiz um trabalho voluntário social com o albergue. Fica nem vermelho. E ali eu tive contato com muitos moradores de rua, né? Em situação de rua. E eu conversava, tive que fazer amizade ali, né? E aí, o que eu observei, né? Justamente isso que ele falou. Tinha muitas pessoas muito bem qualificadas. Tinha uma senhora, que eu não me lembro o nome dela, até o Gelson, o pessoal que trabalha no albergue, ainda encontro com eles aqui pelo Gonzaga, alguns moram aqui. O Gelson mora aqui na frente, inclusive. Hoje acho que ele é o diretor lá do albergue. E ela falava 5 línguas. E ela tinha um problema de Alzheimer e tudo mais. E às vezes ela vinha falando outra língua, né? Ela ficava falando inglês, ou falava francês, ou falava espanhol, né? Ela ficava o dia inteiro falando outra língua, assim, sabe? E aí você vê que é uma pessoa totalmente qualificada, que teve ali todo um preparo, fez faculdades, fez doutorado, e às vezes por causa de uma desilusão, ou às vezes uma depressão. A gente não sabe qual foi o gatilho que levou aquela pessoa a morar na rua. Eu já tive pessoas da minha família na situação, né? Pessoas também que tinham faculdades bilíngues, muito próximas a mim até, que a gente não entende até hoje o motivo. A gente conseguiu fazer todo um trabalho de ressocialização e buscar. A gente fez da forma compulsória, tá? Porque já estava numa situação já de drogas, né, tudo mais, então a gente trouxe para dentro de uma clínica e hoje tem uma vida totalmente reta, certa. E era uma pessoa que era concursada na época, com filhos já adolescentes, né, filhos já em fase de 18, 19 anos, né, tinha vida estável e não tinha o porquê. E de repente estava naquela situação. Né? Eu lembro porque eu fui quem resgatei. Eu fui até a Cracolândia e resgatei essa pessoa da minha família e trouxe, né, para dentro de uma clínica. Mas eu fiquei 6 meses procurando, né, assim, para ter. As notícias que vinham não eram boas. Né? Eu já tinha achado que já tinha acontecido alguma coisa. Né? E até visto isso, Leonardo, eu não sei, cara. Eu não vi nenhum vereador ainda falar sobre um trabalho de cadastro dessas pessoas na rua, de cadastrar, né? A gente saber, a gente tem um cadastro, até entender os motivos, né? Às vezes tem pessoas que estão desaparecidas, tem foragidos da polícia nesse meio. Você acha que de repente um cadastro dessas pessoas na rua seria um caminho também de organizar melhor essa situação? Como se fosse um censo, né? Você ter ali as pessoas, quem é aquela pessoa, né? A documentação daquela pessoa, por que aquela pessoa está ali. Talvez ela não vai ter documento. Talvez não, exatamente. A gente teve uma ação, não sei se foi no ano passado, no ano retrasado, que foi muito legal, que foi uma ação em conjunto, acho que foi do Ministério Público, da OAB, e entrou inclusive a Secretaria de Assistência Social aqui de Santos, que foi o Pop Rua Ajude, que eles fizeram, acho que foi no centro de Santos, se não me engano. Então, assim, eles pegaram um monte de gente, não apenas pessoal de rua, né? Um monte de gente que precisava, tirou toda a documentação ali que precisava, fez o corte de cabelo, viu aquelas questões de saúde, enfim, pressão, diabetes, enfim. Foi uma ação legal pra caramba, eu não entendo por que ainda não se repetiu essa ação, né? Mas foi uma ação muito bacana, foi muito legal, mas nisso que você citou de cadastro é basicamente o que eu penso. Principalmente essas instituições, né, que estão mais próximas dessas pessoas, fazer esse tipo de levantamento também e compartilhar com o município. Mas não apenas isso, claro que o município também poderia entrar dentro das suas abordagens, né, com isso. Muito bem. Leonardo, a gente falou sobre educação, a gente falou sobre esporte, desenvolvimento social. Na área da saúde, tem alguma coisa, tem alguma proposta do Leonardo em relação à área da saúde? Ou tem alguma observação em relação a isso? A área da saúde é outro ponto que demanda muito cuidado, muita atenção, né? A gente tem aí os equipamentos públicos, que
que são geridos por empresas privadas, que recebem milhões e muitas vezes a gente não vê esse retorno. Até eu vi lá que tem algo sobre a licitação nas suas propostas ali, né? Isso. Ali, uma das minhas ideias, na verdade, sobre a licitação em si seria geral, não unicamente para a saúde, que seria a utilização, buscar junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina. Eu ia te fazer essa pergunta. Uma ação que eles implantaram lá, que eu particularmente achei fantástica, que foi a inteligência artificial para análise de editais. Porque o Tribunal de Contas, ele analisa os editais lançados pela prefeitura, né, e notifica aquela prefeitura, aquele gestor, de que algo não está em conformidade para ele resolver, né? Hoje nós temos diversas questões aqui em Santos apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado, como por exemplo o contrato irregular da prefeitura com a Terracom, a dívida de quase R$1 bilhão da Coab Santista, comissionados da Coab fazendo campanha em horário de serviço, enfim. Então a gente tem diversos apontamentos feitos pelo TCE de São Paulo à Prefeitura de Santos. E a ideia era o quê? Era, ao invés de ser isso pelo TCE de São Paulo, não, a Prefeitura mesmo tomar a iniciativa de buscar esse aplicativo, é um programa, como se fosse um aplicativo, é um programa que ele faz a leitura com inteligência artificial, ele faz a leitura do edital, ele tem algumas perguntas ali que você faz aquela aplicação, aquela inteligência artificial sobre o edital e ele busca as respostas dentro do edital. Então, por exemplo, você coloca ali alguma coisa ali, olha, as últimas licitações de produto X foram na média de R$10 mil, e aí você montou um edital ali de R$500 mil para o mesmo produto X. Então, há sobrepreço nesse edital? Então, basicamente isso. Então, aquela inteligência artificial vai ler o edital e se ela localizar alguma inconformidade, ela comunica. Olha, certo ponto está em conformidade, né? Então, eu acho que seria algo muito facilmente aplicável, não só para a Prefeitura como para a Câmara, porque a Câmara também tem os seus serviços, tá? E aí a gente entra naquilo. Haveria interesse em ter um programa desse no município, na Câmara Municipal? E aí, o porquê dessa pergunta a gente deixa no ar, né? Mas haveria interesse em ter um programa desse, né? Porque, querendo ou não, é uma inteligência artificial, mas será comandada por um humano. As perguntas são colocadas por um humano. E óbvio que quando você vai buscar um programa desse, não é apenas, olha, tribunal, eu gostaria de uma parceria para usar o seu programa. Não, de forma alguma. Você vai buscar também toda a expertise para o uso do programa. Então, poxa, como é que eu uso esse programa? Ser feito um estudo, né? Como é que eu vou aplicar esse programa na minha prefeitura e não no tribunal? Né? Porque se a gente faz isso, a gente já evita muita dor de cabeça. Né? Inclusive junto a tribunais, que depois o tribunal pode vir no edital e localizar algum problema. Então, se você já tem uma ferramenta que te indica algumas questões, por que não utilizar? Né? E aí é isso. Colaboraria, inclusive, com o trabalho do próprio vereador, que é o de fiscalização. Né? Seria uma colaboração... Como já existe, seria até mais fácil. Né? Exatamente. Não que isso vá eximir que isso deve eximir o vereador de fazer o papel dele, claro que não. Mas é uma ferramenta que colabora para que isso possa ser melhor executado. Com toda certeza. Eu acho que a gente transitou bem, né, em todas as propostas. Bastante, né? bastante. A gente passou de mais de 1 hora agora de programa, são 62 minutos. E agora a gente vai chegar na reta final, que eu acho que é a hora da verdade. A famosa câmera da verdade. A câmera da verdade, ninguém foge dela. Mas só falando uma coisa, pessoal, entra na rede social do Leonardo, vocês vão gostar bastante, tá bom? Tá bem atuante lá. Vocês podem entrar em 2 vezes, a oficial Leonardo Pérez, né? Oficial Léo Pérez. Oficial Léo Pérez e a Sobreviver em Santos. Isso aí. Sobreviver em Santos é mais fácil de lembrar ainda, né? Exatamente. Sobreviver em Santos e lá tem o link para as outras. E vai ter o link das outras páginas, né? E agora, né? E agora, a gente quer que você olhe nos olhos dos santistas. Vamos lá. Né? Vou até tirar esse copo aqui da frente e converse, né, com nossos inscritos. Hoje são mais de 1.300 inscritos em nosso canal. E tá subindo. Santos, e tá subindo, tá, o número de inscrições. Mas olhem no olho de cada um que vai olhar esse vídeo, que vai assistir esse podcast e conte um pouco sobre o Leonardo e defenda o seu voto. Por que o santista deve votar no Leonardo Pérez? Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer o espaço e a oportunidade e me direcionando
aí ao público santista, a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Vocês devem votar no Leonardo Pérez porque esse trabalho que ele realiza, eu no caso, já vem aí há mais de 10 anos, né? Sempre como cidadão, sempre como munícipe, sem nunca ganhar nada, sem nunca ter cargo para fazer isso, sem nunca ter salário, né? Abdicando de tempo com a família, com os filhos, para buscar o melhor para a nossa cidade. Parece clichê falar isso, eu entendo, mas é a verdade, é o que é. Já acompanhei diversos problemas da nossa cidade, como eu falei, nunca ficou só em rede social, muitas questões foram para Ministério Público do Trabalho, enfim, inclusive para a imprensa, algumas notícias. Eu sou uma pessoa que nunca dependi da política, nunca vivi de política, como eu falei no início, sou servidor público federal, concursado desde 2009, vou aí para 15 anos de serviço público, então eu não dependo da política para sobreviver e por esse motivo eu também não dependo de fazer acordos, conchavos, não dependo de nada disso para me eleger a qualquer custo, porque se eu não conseguir eu vou passar necessidade, eu preciso desse cargo, eu preciso... Não, eventualmente, não havendo sucesso na eleição, eu volto para o meu trabalho como sempre foi. Mas eu quero muito que você confie em mim, destine seu voto a mim, para que eu possa entrar na Câmara Municipal e fazer o que não é feito hoje. A representação real do munícipe santista e a fiscalização sobre os atos do Poder Executivo e dos agentes municipais. Porque hoje a cidade que arrecada mais de 5 bilhões de reais está atolada em empréstimos e isso é inaceitável. Isso é por falta de fiscalização sobre o bom uso do dinheiro. E eu quero representar de verdade o santista na Câmara Municipal de Santos de forma natural, sem precisar fazer acordos com ninguém, sem precisar fazer nenhum tipo de conchavo, devendo o meu voto, devendo a minha eleição unicamente a você, eleitor e munícipe santista. Por isso eu peço o seu voto, o seu apoio para mim no dia 6 de outubro. O meu número é 22555. Muito obrigado. Muito bem. Leonardo Pérez, né? O Beto vai fazer as suas considerações. Dizer aqui que o candidato é jovem, mas tem muita experiência. Gostamos muito de ter te recebido aqui. Você falou tudo com firmeza, falou tudo aí com conhecimento de causa. E tá de parabéns, viu? Obrigado, agradeço e agradeço mais uma vez a oportunidade e o espaço. Faço das palavras do Beto as minhas palavras. Lembrar você da câmera que às vezes, durante uma briga, ou através de uma briga, tornam-se grandes amizades, né? Isso aqui foi o caso meu e do Léo. A gente, no passado, a gente brigou, né, Léo? A gente brigou dentro de uma... Indiretamente. Indiretamente. Foi dentro de uma eu não estava diretamente envolvido, mas indiretamente aconteceu alguma coisa. Né? Você estava por trás das cortinas, mas a gente tem um respeito mútuo, né? Admiro ele como candidato, a maneira que ele veio aqui, como ele demonstrou segurança e propriedade sobre as coisas que ele apresentou. Eu acho que é o trabalho realmente do vereador, é inovar, é fiscalizar, é buscar realmente propostas de solução para a nossa cidade, porque somos moradores, né? Somos pessoas, nossos filhos vão viver aqui, né? Nossa família vai viver aqui, vamos envelhecer aqui. Então acho que é o melhor para a nossa cidade. Tá, Léo? E com certeza o Leonardo Pérez é uma grande opção para você, que ainda não sabe para quem vai ser o voto. Sangue jovem, cheio de força, vibração. E é isso. Leonardo Pérez, muito obrigado. Obrigado. Tá certo? Valeu. Esperamos aqui com você em outras oportunidades. Obrigado, conhecer. Betão. Valeu, igualmente. E conversar. Igualmente. Isso aí. E com certeza após a eleição, né? Isso aí. Será um pouquinho mais polêmico. A gente promete que a gente vai cair, né, Leonardo? Aí a gente pode ir um pouco além. Tá certo, então. Diário Santista. A nova voz do Santista.